Após 15 anos escondido, descobri um passado incrível e revelador na fazenda da minha avó. A lembrança da infância me vinha como um sopro de vida em meio à opressão das demandas da cidade grande. Eu, Carlos, um advogado de 30 anos, abandonei o mundo que me sufocava. As cobranças de ser o melhor, de ter sucesso a qualquer preço. Minha avó, Dona Maria, sempre dizia que o amor e a justiça eram as verdadeiras riquezas. Agora aqui estava eu, à porta da velha fazenda em Minas Gerais. O coração batendo forte e uma mistura de receio e esperança dentro de mim. Ao cruzar a entrada, o aroma da terra batida, das flores silvestres e do café fresco me envolveu. Aquele lugar repleto de memórias da minha infância era um remédio para a alma. Ao ver Dona Maria, os braços abertos, fui acolhido por seu calor. Meu filho, você está em casa. O sorriso dela, forte como sempre, me fez sentir que tudo ficaria bem. Entre abraços, risadas e contos do passado, seu amor me resgatava de um abismo que eu nem sabia que existia. Enquanto a noite caía, me instalei à beira da fogueira, as chamas dançando como lembranças de tempos alegres. A voz de Dona Maria ecoou. Nos tempos difíceis da ditadura eu lutei por justiça. Não foi simples, mas nunca deixei de acreditar no poder da verdade. Cada história dela tinha a força de um vendaval, e de repente eu me via questionando minha própria vida. Estou fazendo o que realmente é certo? O peso das expectativas familiares se tornava mais claro, e a coragem daquela mulher iluminava minha mente turva. Já no sótão encontrei um baú coberto de poeira. Ao abri-lo, um universo se desdobrou diante de mim. Diários escritos à mão revelavam batalhas que Dona Maria enfrentou junto a pessoas que lutaram por mudanças. Páginas cheias de dores, vitórias e um amor incondicional pela justiça. Cada frase percorria meu corpo como um impulso elétrico. Eu sou apenas um advogado, mas ela é uma heroína. O que eu tinha feito com minha vida? As palavras dela reverberavam, me puxando para a verdade que eu havia enterrado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A serenidade foi interrompida pela chegada de Paulo, um velho amigo da minha avó. Suas palavras pesadas sacudiram meu mundo. Carlos, a luta da sua avó era muito maior do que você imagina. Ela defendeu aqueles que não tinham voz. Fui jogado numa tempestade de emoções. O que minha família enfrentou não era só parte de um passado distante, mas um chamado para uma luta que eu nem sabia que existia. Sentindo o peso do legado, me vi em conflito. De um lado, a carreira segura de advogado, a busca por status. Do outro, o poder de fazer a diferença honrando a coragem da minha avó. Enquanto o fogo crepitava ao meu lado, a pergunta se instalou em meu coração. Estou preparado para ser o herói da minha própria história? As páginas em branco do meu futuro clamavam por definição, e a verdade, embora assustadora, começava a emergir. O destino me aguardava, e eu estava prestes a descobrir que as lutas da minha avó eram apenas o começo. As primeiras luzes do dia se filtravam pelas frestas da janela do sótão, iluminando as páginas amareladas que ainda repousavam abertas sobre a mesa. Carlos estava ali, mas sua mente passeava entre aquela velha história e sua própria vida em São Paulo. O contraste era dolorosamente nítido. A vida acelerada, as reuniões intermináveis, o terno impessoal. Tudo parecia tão distante agora. Ele sentia que havia um mundo à sua frente que clamava por mudança, mas a dúvida o consumia. Como eu posso carregar esse legado? Dona Maria apareceu na porta do sótão com uma bandeja de café fresco nas mãos. Seus olhos estavam cheios de amor e um brilho sutil de preocupação. Carlos, tem algo te atormentando, não tem?
Aquela pergunta simples fez o coração dele apertar. Ele não queria preocupar sua avó, mas a verdade era que seu peito estava cheio de incertezas. Vó, eu não sei se estou à altura de tudo isso. Você foi tão corajosa e eu só sou um advogado. A frustração salpicou sua voz. Ela sorriu, mas não um sorriso qualquer. Era aquele tipo de sorriso que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. Meu filho, você deve olhar para tudo que já enfrentou. A coragem não está em não ter medo, mas em agir mesmo assim. Eu não esperava que minha luta fosse fácil, mas a justiça, essa é uma responsabilidade que não se pode ignorar. Carlos sentia como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. As palavras de Dona Maria não eram apenas consolo, eram um empurrão, um convite para se engajar, para fazer a diferença. Ao longo do café da manhã, as histórias de Dona Maria fluíram como um rio desaguando na memória. Ela falava de amigos e amigas, pessoas que não tinham escolha a não ser lutar em um tempo onde a liberdade custava caro. Cada relato mais intenso que o anterior, cada sorriso escondia uma lágrima, cada vitória vinha acompanhada de perdas imensas. Ele percebeu que havia nestas lembranças não apenas dor, mas uma celebração da vida, da resistência. Quando o sol já estava alto, Carlos decidiu que precisava entender melhor a história familiar. Com o apoio de Dona Maria, ele começou a organizar aqueles diários. A cada pessoal que lia, as páginas pareciam ganhar vida. Mas então, um nome o fez parar. Joaquim. Um amigo de Dona Maria que, segundo os relatos, desaparecera nos anos de repressão. Carlos sentiu um frio na barriga. O que acontecera com ele? Quem era Joaquim realmente? A pastagem do passado parecia se abrir e reservar surpresas. Ele precisaria lidar com as consequências de suas descobertas, e a ideia de se aproximar de uma verdade tão dolorosa o deixou inquieto. Mas, ao mesmo tempo, estava determinado. Essa era a sua chance de seguir o legado da avó. No fim daquele dia, enquanto o céu azul ia escurecendo, Carlos decidiu que iria atrás desse renomado amigo de sua avó. Um fio de esperança tecia sua coragem. Ele se despediu de Dona Maria e se dirigiu ao telefone, com um misto de nervosismo e expectativa. Exatamente o que eu preciso saber, sussurrou consigo mesmo. Conforme os números eram discados, ele não sabia que essa ligação o levaria a um caminho inesperado. Uma nova revelação estava prestes a mudar tudo e, quem sabe, prepará-lo para a verdadeira luta que o aguardava. O futuro era um mistério, mas uma coisa era certa. A história de Joaquim não podia morrer, e Carlos estava determinado a descobrir a verdade. O telefone tocou e cada toque parecia ecoar os batimentos acelerados do coração de Carlos. Ele se esforçou para manter a calma, mas a ansiedade pulsava dentro dele, como um tambor rítmico que só aumentava de intensidade. Quando a voz do outro lado atendeu, um nó se formou na garganta dele. Era como se aquele momento estivesse carregado de significado. Alô, quem fala? A voz era firme e direta, mas ao mesmo tempo cheia de emoção contida. Carlos respirou fundo antes de se apresentar, nervoso, mas determinado. Ele explicou que era neto de Dona Maria e que estava em busca de informações sobre Joaquim. A outra pessoa hesitou por um momento e antes de falar eu pude sentir o peso da história na sala. Joaquim, um verdadeiro irmão para ela. Seu nome não é esquecido, mas as lembranças, essas são dolorosas. A voz parecia trêmula, como se estarremedeasse em memórias profundas. O frio na barriga se transformou em uma onda quente de curiosidade e empatia. Ele foi convidado a se encontrar com a pessoa que o atendeu, um velho amigo de Joaquim. O encontro estava marcado para a tarde seguinte em um café no centro da cidade, um local que, segundo disseram, era um ponto de encontro de muitos que lutaram por justiça e liberdade. Carlos sabia que aquele era um passo importante. Com a mente cheia de perguntas, ele mal pôde dormir naquelas poucas horas que se seguiram. Quando o dia amanheceu, ele se preparou com cuidado. Escolheu uma camisa simples, mas que lembrava a avó. Ao se olhar no espelho, ele viu um homem decidido, mas ainda carregava a vulnerabilidade de quem não sabia ao certo no que se metia.
O caminho até o café parecia longo e cheio de incertezas. A cidade estava agitada, como sempre estava, tudo tão diferente do silêncio da fazenda. Mas à medida que avançava, uma chama de esperança surgiu dentro dele. Ao chegar, seu coração disparou. O café era acolhedor e cheio de vida, mas ele não estava ali para desfrutar do ambiente. Carlos procurava por um rosto que poderia mudar a sua vida, que poderia conectar os pontos de uma história e revelar verdades adormecidas por muito tempo. E foi quando um homem mais velho, de cabelos grisalhos e olhar profundo, entrou. Carlos sentiu que tudo o que vivenciara até então o levou até aquele instante. Após as apresentações, o amigo de Joaquim começou a falar, mas cada palavra parecia carregada de passado. A história de Joaquim é a história de muitos, muitos que não puderam se defender. A voz dele tinha um peso e Carlos podia sentir a dor das memórias compartilhadas entre ambos. Ele perguntou se poderia ouvir mais sobre Joaquim, como se as histórias de um passado sombrio pudessem iluminar o presente. Joaquim desapareceu em uma época em que os homens e mulheres foram silenciados sem compaixão. Mas ele nunca deixou de lutar pela verdade. Ele acreditava que, unindo as vozes, os resistentes poderiam mudar o curso do futuro. Enquanto falava, os olhos do homem estavam cheios de lágrimas e paixão. Carlos sentiu uma necessidade crescente de saber mais, de se envolver. A história de Joaquim não poderia acabar sem ser contada. O que era para ser uma conversa normal, se transformou em um desabafo emocionante, um grito por justiça. O homem revelou que existia um arquivo escondido, repleto de informações sobre os desaparecidos, que poderia ajudar Carlos a descobrir o que realmente havia acontecido com Joaquim e muitos outros. Carlos sabia que estava diante de um divisor de águas. A busca pela verdade tinha se tornado uma missão que ia além da sua própria vida. Com o coração pulsando forte, ele fez uma pergunta: o que eu preciso fazer para ajudá-los? A resposta demorou um momento, mas estava nas palavras que queimavam na garganta do velho amigo, com tanta intensidade quanto o passado que não queria permanecer escondido. E as respostas que viriam, ao final, teriam o poder de mudar tudo, não apenas na vida de Carlos, mas também na vida de muitos outros que aguardavam há tantos anos por justiça. No fundo, ele sabia que sua jornada apenas começava, e os próximos passos o levariam a descobertas ainda mais profundas. Quais segredos o arquivo escondia? A tela do celular de Carlos piscou, como um farol inconstante em meio à escuridão que envolvia sua mente. O homem à sua frente, o amigo de Joaquim, havia pronunciado as últimas palavras com peso a mais. Um arquivo escondido. O que seria isso? Que segredos guardava? Após a conversa, Carlos sentiu a necessidade de se afastar por um momento. Ele se levantou e foi até o balcão do café, onde o aroma forte do café torrado misturava-se com o barulho de vozes animadas e risos descontraídos. O contraste era quase irreal. Era difícil imaginar que, enquanto ele buscava a verdade sobre um passado sombrio, o mundo lá fora seguia seu ritmo, indiferente ao que havia ocorrido há tantas décadas. Com a xícara quente em mãos, Carlos se sentou em uma mesa próxima, tentando processar as informações. A história de Joaquim, encoberta por décadas de dor, agora pulsava dentro dele como um motor potente. Ele sentiu que cada palavra que havia ouvido era uma peça faltando em um quebra-cabeça que há muito ele não sabia que precisava resolver. Desesperado para entender mais, ele começou a fazer anotações em seu caderno. As palavras do velho amigo reverberavam em sua mente, unindo as vozes, mudando o curso do futuro. Aquela frase ganhava um novo sentido, e Carlos percebeu que ele também fazia parte dessa luta. Ele não se tratava apenas de Joaquim, mas de toda uma geração que havia perdido sofredores. Quando voltou à mesa, o homem de cabelos grisalhos olhou para ele com uma expectativa silenciosa. Carlos sentiu o peso daquela visão. "Que tipo de arquivo é esse?" perguntou, a voz quase um sussurro. "É o testemunho de muitos que simplesmente sumiram. Fui um dos que resistiram e, durante anos, escondi as provas que coletei. Os nomes, os relatos, as histórias que não podem ser esquecidas", respondeu o homem, sua expressão trazendo à tona uma dor que passava pelo ciclo de silêncio
e medo que envolveu aqueles anos. Carlos se sentiu encolhido. Aquilo não era apenas um arquivo, era um legado. Ele sabia que, se conseguisse acessar aquelas informações, poderia trazer algum tipo de paz para aquelas famílias que aguardavam respostas. Mas e se algo desse errado? E se ele não estivesse preparado para o que ia descobrir? Como você conseguiu manter isso guardado? Questionou Carlos, não conseguindo esconder a incredulidade. Porque havia medo. Mas agora, com a nova geração, sinto que chegou a hora de abrir as portas. Você é importante nessa história, Carlos. Você é a ligação entre o passado e o presente. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele não sabia se estava pronto para a responsabilidade que estava prestes a abraçar. Se encontrasse o arquivo, isso significaria mergulhar em um mar de verdades que poderiam desestabilizar não apenas sua vida, mas a de muitos. Eu quero ajudar. E o arquivo, onde posso encontrá-lo? Carlos perguntou, sua determinação refletindo no tom de sua voz. O homem hesitou. As sombras de seu passado cruzaram seu rosto. É seguro, mas preciso de tempo. Não é só você que está em risco. Não disse que a luta por justiça é perigosa? Carlos assentiu, ciente dos riscos. Mas não podia desistir agora. Não depois de descobrir que o passado ainda tinha um eco que clamava por justiça. Ele sabia que seu destino estava atado ao de Joaquim e tantas outras vidas. Quando podemos começar? Carlos insistiu, ansioso e esperançoso. Ele ainda não sabia que naquela busca por respostas, alguns segredos eram mais sombrios do que poderia imaginar e que uma rede de verdades ocultas começava a se desfiar. Era hora de agir, mas a pergunta ainda pairava no ar. Qual verdade ele realmente buscava? Com os olhos fixos no amigo de Joaquim, Carlos percebeu que o caminho à frente seria repleto de surpresas que poderiam mudar tudo, inclusive ele mesmo. Carlos voltou para casa com a cabeça cheia de perguntas. As ruas pulsavam ao seu redor, mas tudo parecia distante, como se ele estivesse imerso em um sonho. Chegou em casa e fechou a porta, encostando-a suavemente, como se estivesse com medo de acordar. O silêncio do apartamento foi um abraço apertado, um lugar onde ele podia finalmente pensar. Com o caderno em mãos, ele começou a revisar suas anotações. As palavras do amigo de Joaquim ecoavam em sua mente, cada uma mais pesada que a anterior. Decidido a não deixar a determinação se esvair, Carlos se lembrou da fazenda da avó, um antigo reduto de memórias, onde histórias eram contadas em noites de céu estrelado. Com isso, a ideia da busca por respostas se tornou uma questão de urgência. Afinal, talvez a chave para entender o que se escondia por trás do arquivo estivesse bem diante dele. Ele decidiu que na manhã seguinte, bateria na porta da fazenda, mesmo que isso significasse escavar memórias que poderiam ser dolorosas. A imagem da avó surgia em sua mente, sempre forte, sempre pronta para abraçar suas angústias com amor e consolo. Talvez ela saiba mais do que sempre contou, pensou. Naquele instante, o celular vibrou em sua mesa. Era uma mensagem de texto do amigo de Joaquim. Ela pode não apenas saber, ela pode ter guardado as respostas que você procura. O coração de Carlos disparou. A ideia de descobrir algo profundo, que mudaria sua perspectiva e o colocaria mais perto das verdades escondidas, o deixava ansioso. Ao amanhecer, Carlos se vestiu com uma roupa simples e partiu em direção à fazenda. Quando chegou, o lugar parecia mais vivo do que lembrava. As árvores balançavam suavemente ao vento e o aroma da terra molhada trazia à tona lembranças de sua infância. Cada passo que dava em direção à casa era como reabrir um capítulo antigo, uma história que precisava ser recontada. Bateu na porta e ouviu os ruídos familiares da casa se movimentando. A avó apareceu, seu rosto iluminou-se ao avistar o neto. "Carlos, o que o traz aqui tão cedo?" Ela sorriu, mas Carlos percebeu um lampejo de preocupação em seus olhos. "Vó, precisamos conversar sobre a história da nossa família." A voz dele saiu mais séria do que pretendia, e isso fez a avó estreitar os olhos, como se percebessem um peso que não estava ali antes. "Vamos para a sala", disse ela, gesticulando com a mão. Assim que se sentaram no sofá, Carlos se preparando para perguntar sobre tudo o que descobrira, mas cada palavra parecia tensa,
um nó na garganta. Ele iniciou contando sobre Joaquim e o que o amigo de seu avô havia revelado. A avó ouviu em silêncio, a expressão dela mudando enquanto falava. Quando terminou, um silêncio pesado se instalou entre eles. Existem coisas que estão enterradas, Carlos. Algumas histórias precisam ficar no passado, disse ela, a voz trêmula e um pouco distante, como se uma memória antiga a estivesse consumindo. Mas, vó, talvez seja a hora de trazê-las à tona. Há famílias que precisam de respostas. Carlos insistiu, seu coração em conflito entre a necessidade de saber e o medo da dor que essas respostas poderiam trazer. A avó respirou fundo, e a cada exalação suas mãos tremiam um pouco. Nem tudo que brilha é ouro, meu querido. Algumas verdades pesam mais do que outras, e podem despedaçar corações. Carlos se sentou mais perto. Vó, eu preciso saber tudo. Onde estão os arquivos? O que você sabe? O olhar dele intenso, o desespero de alguém que busca não apenas a verdade, mas também seu lugar na história. Ela hesitou e, por um instante, um brilho nos olhos dela sugeriu que havia muito mais por trás daquela porta. Carlos sabia que ali estavam não apenas histórias, mas possíveis verdades que, uma vez reveladas, poderiam mudar o rumo de tudo. Está bem, ela finalmente disse em um fio de voz. Mas esteja preparado. Você pode não gostar do que vai descobrir. A ansiedade tomou conta de Carlos enquanto as palavras da avó batucavam em sua mente, criando uma batida imprevisível. Afinal, o que havia escondido por tanto tempo? O que mais estava prestes a ser desvendado? E a conexão que finalmente buscava começava a se afastar das respostas que ele tanto almejava. Mas uma coisa era certa. Ele estava determinado a descobrir a verdade, não importava quão dolorosa ela fosse. A avó de Carlos olhou nos olhos do neto, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem silenciosa, uma combinação de amor e medo. A intensidade daquele momento fazia o ar parecer pesado, quase irrespirável. Depois de um longo suspiro, ela se levantou e caminhou em direção a um dos antigos armários de madeira. Cada passo dela era acompanhado por um rangido familiar que ecoava na memória de Carlos, um som que sempre o fez sentir-se em casa. Vem cá, me ajude. Com um gesto, ela convidou Carlos a se aproximar. As mãos dele se uniram às dela e juntos começaram a abrir a porta do armário. Dentro havia pastas e caixas cobertas de poeira, testemunhas silenciosas de histórias não contadas. O olhar de Carlos se iluminou ao ver aquela coleção de objetos como pequenos arquivos pessoais de uma vida que ele nunca conhecera. Essas são as cartas que recebi de familiares ao longo dos anos. A avó começou enquanto retirava uma caixa. As coisas que nunca tive coragem de compartilhar. São relatos, tristezas e alegrias. Algumas acho que podem te ajudar a entender nossa história. Carlos sentiu um frio na barriga quando sua avó puxou uma caixa que parecia mais pesada que as outras. Ao abri-la, uma onda de cartas amareladas se espalhou por suas mãos. Ele olhou para a avó, as perguntas dançando em seu olhar. Ela acenou, como se dissesse que ele deveria continuar. Ele começou a ler, cada palavra trazendo à tona um novo fragmento de vida. Histórias de lutas, amores perdidos, reencontros. Era como se cada frase o conectasse mais e mais ao passado, como se estivesse entrando em um mundo que antes lhe era completamente desconhecido. Ele se lembrava da avó contar histórias na cadeira de balanço ao entardecer, mas nada se comparava ao que estava diante dele agora. Essa daqui, ela disse, apontando para uma carta, é sobre um evento que mudou nossa família. Uma traição, uma perda. E o que se seguiu. Isso fez com que muitos quisessem esquecer, e por muito tempo, eu também quis. A avó desviou o olhar, e Carlos percebeu uma sombra de dor em seu rosto. Ele sentiu o coração apertar, um sentimento de urgência reverberando dentro dele. Vó, você precisa me contar. O que aconteceu? Como isso se conecta aos arquivos que estou procurando? Carlos, eu não posso te expor a mais dor. A voz dela falhou, e as palavras pareciam uma luta contra as memórias que aprendiam. A alegria que havia na fazenda agora se dissipava, transformando-se em um misto de tristeza e receio. Mas ele não recuou.
O calor de suas emoções pulsava. Mas é justamente isso que eu preciso: entender. Não posso ignorar o que pode ajudar a nossa família. A avó fechou os olhos por um instante, como se estivesse fazendo uma oração silenciosa. Era um momento crucial. Então, finalmente, ela se virou para o novo mundo de cartas e revelações que tinham nas mãos. Muito bem, então ouça. Carlos se inclinou, suas mãos tremendo levemente, a expectativa crescendo com cada segundo que passava. Enquanto sua avó começava a relatar um acontecimento que nem ele poderia imaginar, a sala parecia encolher ao redor deles, sendo preenchida por segredos e revelações que mudariam para sempre a percepção de Carlos sobre a família. Mas à medida que as palavras se desenrolavam, uma nova dúvida se formava em sua mente. E se algumas das verdades fossem mais perigosas do que ele poderia lidar? Isso realmente o aproximaria da conexão que buscava ou o afastaria ainda mais? Os laços familiares poderiam resistir ao peso da verdade? E assim, em meio a cartas e memórias desenterradas, Carlos se preparava para enfrentar não apenas a história de sua família, mas também o seu próprio coração, à espera de uma nova revelação. A avó começou a relatar a história com uma voz trêmula, mas firme, como se a lembrança a fortaleceu. Era um dia ensolarado, um dia como qualquer outro na nossa casa, mas muito em breve tudo mudaria. Carlos ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Teu bisavô, José, era um homem respeitado na comunidade. Trabalhou a vida inteira na lavoura, e sua força era admirada. Mas havia um segredo, algo que ele sempre escondia. A avó fez uma pausa, o olhar perdido em algum lugar entre o passado e o presente. Carlos sentiu um frio na barriga. Que segredo poderia ser tão grave? Ele se envolveu com uma mulher clara. Era amiga da família e, ao mesmo tempo, a tentação que pôs tudo a perder. O amor deles era ardente, mas contaminado por mentiras. A voz da avó se quebrava, enquanto falava daquela paixão destrutiva. Quando a verdade veio à tona, a traição explodiu como uma bomba dentro da nossa casa. Nós perdemos muito mais do que um casal de amantes. Perdemos a confiança, a união. Carlos engoliu em seco. O ar parecia escasso. Ele nunca imaginara que a história de sua família carregasse tanta dor. Não era apenas uma traição. Era a estrutura das relações familiares que se desfazia. Ele se perguntava se essa revelação explicaria o muro que sempre existiu entre os membros da família. Um eco de desconfiança que passava de geração em geração. E o que aconteceu com Clara? A curiosidade, misturada com preocupação, fez suas palavras saírem apressadas. A avó respirou fundo, um sinal de que o peso da lembrança ainda a machucava. Clara acabou se mudando para longe, mas a verdadeira perda foi a de José, que nunca conseguiu superar aquele amor que arruinou sua vida. Ele morreu se sentindo um traidor. A voz da avó mal saiu, um sussurro triste que fez lágrimas se formarem nos olhos de Carlos. E a nossa família, avó? O que foi feito dos laços? Ele perguntou, os pensamentos girando como um turbilhão. Precisava entender como aquele passado moldou o presente. Fomos quebrados, Carlos. Nossos ancestrais se afastaram, cada um lidando com a dor de sua maneira. Não falávamos mais do que havia acontecido, como se ignorar fosse a solução. Por gerações é assim que vivemos. O silêncio se tornou nosso modo de proteger o que restava. Carlos fechou os olhos por um momento, sentindo o peso das palavras da avó. Era como se houvesse um fragmento daquela história manchando sua própria vida. Uma sombra que ele nunca soubera que existia. Agora, ele estava ciente de que a verdade, mesmo dolorosa, precisava ser enfrentada. Vó, não posso deixar que isso nos afaste ainda mais. Eu quero quebrar esse ciclo. Quero fazer diferente, declarou Carlos decidido. Ele não queria que o passado guiasse o futuro. A avó sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Nem sempre é fácil, meu querido. A verdade pode ferir profundamente. Antes que ela pudesse terminar, um barulho ecoou do lado de fora da casa. Um carro se aproximando, um som inconfundível. Carlos fixou o olhar na direção da porta, a sensação de inquietação crescendo dentro dele.
Alguém está vindo. A ansiedade saturava o ar. O que aquele visitante inesperado poderia trazer? Outro segredo? Outro fragmento da verdade que poderia mudar suas vidas? Carlos se levantou, a impulsividade da curiosidade o levando em direção à porta. A avó olhou para ele, um misto de preocupação e anseio em seu olhar. Tenha cuidado, Carlos. O que vem a seguir pode mudar tudo. Carlos literalmente sentiu seu coração acelerar enquanto caminhava em direção à porta. O carro parou com um rangido familiar, mas o que realmente o deixava inquieto era a incerteza do que estava para acontecer. Ao abrir a porta, uma brisa fresca entrou, trazendo consigo o aroma da terra molhada e um leve toque de flores que floriam no jardim. Do outro lado da entrada, uma figura surgiu. Era um homem que Carlos nunca tinha visto antes, mas que tinha um ar familiar. Seus cabelos brancos e expressão intensa o deixavam parecendo mais velho do que devia, mas ainda assim tinha uma presença impressionante. O olhar penetrante daquele estranho era inquietante, como se ele estivesse carregando o peso de segredos prestes a se revelar. Carlos? A voz do homem era grave, como um eco silencioso que reverberava no fundo da memória de Carlos. Ele hesitou, mas respondeu. Sim, sou eu. E você é... Sou Ricardo, filho de Clara. As palavras foram como um golpe no estômago de Carlos. Seu coração parou por um instante. A mulher que havia causado tanta dor na história de sua família estava de volta, através daquele homem inesperado. Clara, a amante do meu bisavô? Carlos ainda tentava processar a confirmação. Ricardo assentiu, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e determinação. Eu soube que você estava aqui, e por isso decidi vir. Temos muito sobre o que conversar. A avó de Carlos apareceu atrás dele, com um semblante preocupado. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Vó... Carlos interrompeu, olhando para a avó. Você conhece ele? Conheço, sim. Clara sempre foi parte de nós, mesmo que tenha tentado nos afastar. Eu não a perdoei, mas... A avó suspirou, tentando manter a compostura. Ela era minha amiga, e Ricardo é minha família também, de alguma forma. O silêncio invadiu o ar, pesado como uma tempestade que se prepara para desabar. Carlos estava confuso, mas ao mesmo tempo, uma centelha de esperança acendeu dentro dele. A presença de Ricardo poderia ser a ponte para curar velhas feridas. Vocês precisam ouvir a minha história. Ricardo começou, olhando de um lado para o outro como se temesse que alguém estivesse o ouvindo. Clara sempre lamentou o que aconteceu. Ela se mudou, mas nunca esqueceu o que viveu aqui. E há muito não quero que o passado de vocês os defina. É hora de contar a verdade. A avó fechou os olhos por um momento, perdida em lembranças. Há quanto tempo não falava sobre Clara? Quanta dor e fácil esquecimento se acumularam entre eles. Carlos, agora intrigado, deu um passo à frente. Vamos entrar e conversar. Precisamos entender o que está acontecendo e como isso nos afeta. Precisamos enfrentar juntos. Um novo silêncio se formou enquanto os três entravam na casa. O peso do passado parecia mais leve, talvez porque Carlos soubesse que mesmo em meio à dor, havia sempre a possibilidade de recomeçar. Mas à medida que se sentavam, a expectativa tomava conta do ambiente. Que segredos Ricardo traria? Há algo que você precisa saber sobre o legado de Clara, ele disse, a voz mais firme agora. E isso pode mudar tudo o que você acreditava sobre sua família. O coração de Carlos pulou. O que mais poderia ser revelado? Ele se preparou para ouvir mais, mas ao mesmo tempo se perguntou: seria este o momento que mudaria o rumo de sua vida para sempre? A sala estava engasgada em um silêncio denso, como se cada um dos presentes estivesse aguardando a revelação que mudaria tudo ao seu redor. Carlos se ajeitou na cadeira, seus dedos nervosamente entrelaçados. O olhar de Ricardo percorria o ambiente, como se buscasse o ângulo certo para compartilhar toda a dor e alegria que sua família carregava. Clara não era apenas uma amante, Ricardo começou, com uma intensidade que fez o coração de Carlos acelerar ainda mais. Ela foi uma mulher forte, que lutou contra um sistema que não a aceitava. Depois que ela se afastou de vocês, a vida dela não foi fácil.
Ela sempre carregou a culpa por ter rompido com o passado e por ter se afastado de vocês. A avó de Carlos respirou fundo, as lembranças parecendo escapar como fumaça em seus olhos. Ao olhar para Ricardo, viu não somente o filho de Clara, mas também os ecos de sua própria juventude. Carlos, percebendo a tensão, interveio. E como isso nos afeta agora? O que isso significa para nós? A insegurança saltava de suas palavras. Ele precisava de respostas, precisava de clareza, antes que os fantasmas do passado o engolisse. Ricardo cumpriu os lábios pensando. Clara deixou algo para vocês, um legado de conhecimento que a sua família jamais soube. Documentos, cartas, confissões, tudo cuidadosamente guardado. Ela se preocupou e por muitos anos tentou tornar o que aconteceu mais leve para vocês. E minha vontade é que isso venha à tona, para que vocês conheçam a verdade e que possam finalmente se libertar do peso que carregam. O impacto das palavras de Ricardo fez com que a avó de Carlos colocasse a mão sobre o coração, como se estivesse recebendo um golpe. As emoções eram visíveis e ele via o conflito atravessando o rosto dela. Carlos sabia que o caminho para a verdade seria tortuoso, mas também tinha uma ideia clara de que a cura não viria sem dor. Documentos, cartas, a avó murmurou, a voz trêmula. Clara nunca me contou nada sobre isso. Carlos sentiu um impulso de defender a avó. Ela provavelmente manteve segredo para proteger vocês. O peso que ela carregava era gigantesco. Mas Ricardo está certo. Precisamos saber para que possamos nos perdoar e entender. Não podemos ficar no escuro por mais tempo. Os olhos de Ricardo brilharam com um misto de alívio e ansiedade. Exato. Eu trouxe algumas coisas. Está tudo em meu carro. Prometo que quando vocês lerem, entenderão o amor que Clara tinha por todos vocês, mesmo à distância. A atmosfera dentro da casa começou a se transformar. A tensão inicial dá lugar a uma nova esperança, uma sensação de que as luzes poderiam finalmente se acender. Com um gesto hesitante, a avó se levantou. Vamos lá então, vamos descobrir o que Clara deixou. É hora de pelo menos tentar entender. Os três saíram com Carlos liderando o caminho. Ele sentia o coração acelerado, mas uma nova determinação pulsava dentro dele. Ricardo o seguia, um homem que poderia finalmente trazer paz ao legado arruinado da família. Do lado de fora, a noite tinha caído, e o céu estava limpo, repleto de estrelas que pareciam brilhar mais intensamente a cada passo. A jornada até o carro de Ricardo exigia mais do que apenas deslocamento físico. Era uma marcha em direção à verdade, ao perdão, ao reencontro com um passado que, mesmo tortuoso, agora brilhava como um farol de esperança. Com a mente fervilhando de perguntas, Carlos se perguntou: quais segredos estariam escondidos nas cartas e documentos de Clara? Seria possível que alguns deles trouxessem respostas, ou ainda mais, a capacidade de curar as feridas que a família já não sabia que estavam abertas? A possibilidade de novas revelações era eletrizante. Carlos percebeu que o verdadeiro desafio não estava apenas em descobrir o que Clara dissera, mas também como tudo isso iria moldar o futuro de sua família. Ricardo abriu o carro, e a luz interna iluminou seu rosto cheio de expectativa e, ao mesmo tempo, apreensão. A tensão no ar era palpável enquanto ele puxava uma caixa pequena do banco de trás, a madeira envelhecida e as bordas desgastadas, evidenciando o tempo que havia passado desde que foi guardada. Carlos e sua avó se aproximaram, o coração de ambos acelerando a cada movimento de Ricardo, como se aquele momento estivesse prestes a preencher o vazio que os assombrava há anos. Esses são os documentos que Clara deixou para vocês. Ricardo começou, abrindo a caixa com cuidado. Dentro havia cartas, fotos e um diário, todos meticulosamente organizados, como se ainda preservassem um último sopro de vida. Carlos pegou um dos envelopes. Seus dedos tremeram ao sentir o papel amarelado, quase como uma promessa em forma de escrita. Ela guardou tudo isso ao longo dos anos, esperando o momento certo para compartilhar, continuou Ricardo. Clara realmente acreditava que um dia vocês conheceriam a verdade. As emoções começaram a transbordar quando Dona Maria olhou para uma fotografia que mostrava uma jovem Clara.
radiante e cheia de vida ao lado de seu bisavô. Essa era Clara, ela murmurou, a voz embargada. Carlos pegou o diário e, ao abri-lo, foi recebido por uma caligrafia delicada. As primeiras palavras refletiam um amor profundo e verdadeiro, um amor que desafiava a lógica e as normas da época. Ao ler, sentiu uma ligação forte com a mulher que, mesmo sem saber, sempre fez parte de sua história. A cada página mais sentimentos afloravam, dilemas, angústias, mas também esperanças e sonhos de um futuro melhor. Carlos, você precisa ler isso tudo com calma, disse a avó, seus olhos marejados. Essas cartas podem trazer a cura que tanto ansiamos. Carlos assentiu, mas não podia evitar o desejo ardente de desvendar a causa de tanta dor e silêncios. Ele começou a ler as cartas em voz alta, e a narrativa se desenrolava como uma fita de filme. Clara falava sobre suas experiências, sua luta contra o sistema, sobre os amigos que perdera e os sacrifícios que fizeram em busca de justiça. Eu sempre quis que vocês soubessem que não foi apenas amor, mas um desejo intenso de mudança. Eu lutei por vocês e por um futuro melhor. Se alguma vez falhei, foi porque o medo me dominou, mas eu nunca deixei de amar vocês. As lágrimas escorriam pelo rosto da avó, e Carlos sentiu o peso do legado se transformar em algo mais leve. As revelações que chegavam eram como ventos que finalmente sopravam sobre as chamas apagadas da história familiar. Clara não era apenas a amante traidora, era uma mulher que travou batalhas, mesmo à distância. Após a leitura, um silêncio pairou no ar. Era um momento de reflexão que trazia um alívio indescritível, um reconhecimento da dor, mas também um convite ao perdão e à reconexão. É hora de rompermos com os ciclos de silêncio e dor que nos aprisionaram, Carlos disse, olhando para a avó e depois para Ricardo. Precisamos fazer diferente. Nossa história não pode parar aqui. Vamos honrar os que lutaram e, juntos, construir uma nova narrativa. Carlos tem razão, disse Dona Maria com os olhos brilhando agora de uma nova determinação. Clara precisava que a verdade fosse conhecida. É nosso dever carregar o que sabemos e transformar isso em esperança. Ricardo sorriu, um sorriso que irradiava alívio e um novo propósito. Juntos temos uma chance de reescrever essa história. E talvez possamos até ajudar outras famílias a encontrarem a paz. A noite estrelada não era apenas um cenário, era um símbolo de novas possibilidades. Os três, de mãos dadas, formaram um elo inquebrantável. As palavras de Clara ecoavam em suas mentes. A força da verdade agora os guiava. Depois de tantos anos de silêncio, a família despertava para a vida. Carlos sabia que havia muito pela frente. Um trabalho imenso de buscar justiça e verdade. Mas ao olhar para os rostos de sua avó e de Ricardo, sentiu que era possível. A verdadeira riqueza, como sua avó sempre dizia, não estava nas posses, mas na coragem de amar e fazer o que é certo. O futuro que se desenhava para eles iluminava-se como um amanhecer radiante. A história do passado agora se entrelaçava com um novo presente, e eles estavam prontos para caminhar juntos nessa jornada. Lágrimas de felicidade e abraços apertados confirmaram que um ciclo de dor havia finalmente chegado ao fim, e que um novo capítulo começava a ser escrito. Agora, a história deles ainda tinha muito a contar, e cada passo seria decidido com coragem e amor. Se você se emocionou com essa história e deseja acompanhar mais relatos transformadores, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a descobrirem estas histórias. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, podemos fazer a diferença.